Gente, boa tardezinha para vocês. Agora é a tardezinha. Feliz ano novo para cada um de vocês. E hoje eu vim responder 7 perguntas, porque eu sempre respondo perguntas lá no Instagram. E aqui eu respondo só lá nos comentários, né? Quando dá tempo. Mas hoje eu vim aqui fazer um vídeo só para responder perguntas para vocês. Olha, deixa eu mostrar minha roseira vermelha porque eu tô achando ela muito linda, gente. Olha, tá com uma flor só aberta, a outra já murchou, mas eu tô achando ela maravilhosa. Um feliz ano novo para vocês, tá? E a primeira pergunta nossa aqui, gente, é sobre roseiras, justamente sobre roseira. Essa daqui é uma mini rosa minha que tá em vaso, né? Então, em alguns botões aqui, essa já tá abrindo. Olha, vocês podem ver que o verso dela é amarelo, interessante, né? E por dentro é meio goiaba. E essa semana, gente, me fizeram a seguinte pergunta. Me perguntaram se é possível cultivar roseira em apartamento. Olha que pergunta mais interessante, porque eu já morei em apartamento e realmente a gente tem vontade de cultivar roseira mesmo morando em apartamento. Tô com as mãos tudo sujas de terra aqui, gente. Embaixo da unha tá dando para plantar cebolinha. Mas voltando ao nosso assunto, as roseiras, gente, elas precisam de sol pleno, tudo bem? Sol pleno. Só que é possível cultivar em apartamento sim. Apartamento, o máximo que você vai conseguir é um sol parcial, né? Ou o sol da manhã, ou o sol da tarde, né? Porque não tem como ter sol pleno dentro de um apartamento. Mas em região de clima quente, principalmente, aqui tem muito ensolarado. E as roseiras, tipo essa matizada aqui, ela não resiste no sol pleno. O sol pleno é muito para ela, tá? Acaba sacrificando muito ela. Então a gente cultiva ela justamente num sol parcial, de pura tema, porque o ideal para roseiras é um clima ameno, não clima quente igual é aqui. Mas eu cultivo mesmo assim, né? Vocês já sabem, né? Eu tenho aquela vermelha, tenho mini rosas, essa daqui tá abrindo esse primeiro botãozinho agora. E tem essa laranjada aqui também, né? Que essas flores aqui já estão murchando, né? E que a gente tem que tirar porque ela rouba os nutrientes da planta. Mas essa daqui tá em vaso, tá num vaso grande e é possível cultivar em apartamento desde que ela pegue sol, tá? Boa parte do dia. Pelo menos, porque é assim que a gente cultiva ela em região de clima quente, tá? Para você não sacrificar tanto a sua roseira, você nota até pela folhagem, tá? A folhagem de uma roseira que está sofrendo demais no clima quente, ela tem uma folhagem opaca, enquanto que quando ela está gostando do local, ela tem uma folhagem mais brilhosa. Essa daqui, ó, apesar daqui ser clima quente, aparentemente ela está gostando aqui do local. Olha, inclusive ela tá com botões aqui para abrir, né? Essa daqui é uma daquelas roseiras, né, que eu até postei no Instagram, que a gente compra, vem na sacolinha, você compra no supermercado, viveiro, floricultura, uma mudinha, né, e planta em casa. E foi o que eu fiz com essa daqui, que eu me apaixonei pela cor. Então, não é possível cultivar na sombra, mas se você tem aí uma varanda, uma sacada bem ensolarada, você pode cultivar a sua roseira sim, tá? Mesmo que seja região de clima quente. E outra pessoa do grupo, tá, me perguntou se o lírio da chuva, que é essa plantinha delicadinha, tá, de flores delicadas aqui, tem dela também de outras cores, como amarela e rosa, se essa plantinha aqui, ela era de sol pleno ou de meia sombra, tá, gente? E eu respondo para vocês, você pode cultivar ela tanto em sol pleno quanto em meia sombra. Aqui na minha região, por exemplo, é muito comum a gente ver, na verdade não é tão comum ver ela, mas quando vê, é comum ver ela, por exemplo, ao lado de um muro, tá? Mas ela é muito utilizada também como bordadura de jardim, fica muito linda, muito delicada, tá? É uma plantinha que eu não sei o que acontece na época da chuva, alguma acidez da chuva incentiva a floração dela, realmente. Acredito que seja por isso que ela é chamada de lírio da chuva e é chamada também de lírio do vento, ou zefirantes, porfiro, diversos nomes aí Brasil afora. Uma plantinha muito delicadinha, tá? Ela é bulbosa, tá? Ó, aqui em casa eu tenho muito bulbo dela, tá? Inclusive, eu pretendo fazer um kit, né, de bulbos para vender, para quem gosta. Eu adoro, porque são plantas bem resistentes, né? E ela se multiplica sozinha depois e você pode fazer mais bulbos aí na sua casa e ter mais flores.
Essas aqui, ó, essas folhagenzinhas aqui, tá vendo? É um pouquinho diferente. Elas são todas na cor rosa, mas estão todas sem flores agora. Mas aqui nesse vasinho tem uma, né, que tá com uma florzinha aqui. Olha que delicadeza, bem rosinha. E essa daqui já fechou, é amarelinha. Ela deu uma florzinha que ficou aberta até ontem. E aqui a rosa do deserto, né? Linda, eu achei ela muito delicada. Já tá com algumas flores, né? Aqui nessa parte de cima, aqui só tá com botões e mais para baixo também. Mas alguém me perguntou o seguinte: se a rosa do deserto pode ficar na chuva? Você pode deixar ela na chuva ou se você tem que trazer ela para dentro, tem que proteger ela na época da chuva? E essa é uma pergunta bem interessante, gente, porque é o seguinte: a rosa do deserto, ela é uma planta do deserto, certo? Só que às vezes acontece da pessoa fazer um substrato para ela e o substrato reter muita umidade. Quando retém muita umidade, você faz pouca rega, tudo bem, é o que a maioria das pessoas fazem, né? É o recomendado. Porém, na época da chuva, chuva não tem limite, né? Às vezes chove dias aqui na minha região, por exemplo. Às vezes chove o dia inteiro, então, e no outro dia também. Então, é muito tempo com ela úmida. Então, nesse sentido, se ela tiver com substrato ideal, aquele que não retém umidade, tudo bem, porque quando passar a chuva, ela vai ficar sequinha, ela vai secar, né? Entre uma chuva e outra. E mesmo que chover 2 dias seguidos, uma vez só não vai ter problema. Ela não morre assim tão fácil. O problema é se o substrato reter muita umidade, porque eu já mostrei para vocês, né, no vídeo da semana passada, que olha, tá vendo essa daqui? Isso aqui já foi pro céu das plantas. Por quê? Acredito piamente que seja por umidade excessiva, tá? Eu até deixei, não fiz questão de salvar ela, tá? Porque ela vai servir aqui de modelo para fazer outro vídeo para vocês. E como é que eu sei? Porque olha aqui, tem uma torênia do lado dela. Essa torênia aqui, olha, agora ela tá meio feinha, mas ela tava lindinha. Ela não ia sobreviver, tá? Se não tivesse aqui umidade constante para ela, tá? A torênia gosta de umidade constante. Inclusive, muita gente reclama para mim que não consegue cultivar torênia, e torênia não é exigente, a não ser em umidade. Então, eu sempre respondo, a não ser que você tenha mudado ela de local, às vezes ela é recente, porque você mexe na raiz, se você não tiver mudado, ela só morre mesmo por falta de umidade, se ela estiver recebendo luz suficiente, tá? Porque ela não é uma planta de sombra, mas também não é tão exigente não, ela só não vai dar uma florada espetacular como ela dá, né, quando ela está em local de sol, pelo menos parcial. Mas a nossa rosa do deserto não resiste, né, numa terra que retém muita umidade. Essa daqui, ó, tem até um pouco de argila. A argila retém umidade, então ela não resiste de jeito nenhum. Substrato para a rosa do deserto precisa ter matéria orgânica e precisa ter areia também, tá? Precisa ser uma terra mais arenosa, como ela é no deserto, tá? Então, é rosa do deserto, lá no deserto ela pega muito sol, né? E ela vive em terra arenosa, né? Então, ela não retém umidade. Até por isso que ela desenvolveu esse caudex gordinho dela, né? Por questão de evolução da espécie, de sobrevivência, porque ela mesma faz a reserva de água dela aqui dentro, né? Para aguentar aí longos períodos de seca, como é no deserto. E aqui o nosso querido mini caladium que está se desenvolvendo. Sempre aparece uma erva daninha aqui, eu tô tirando. E as pessoas sempre estão perguntando, né? E é um prazer enorme responder para vocês, tá? Quando a gente consegue desbravar uma planta, entender por que ela funciona tão bem daquela maneira, né? E eu adoro fazer testes, fazer isso para passar para vocês. O mini caladium, gente, não tem muito segredo. Quem cultiva ele sabe. É uma planta que tem um bulbo, né? Que muitas vezes perde a folhagem durante a época mais seca do ano. Por isso muita gente acha que ele morreu, mas ele rebrota depois, né? Com a época da chuva. Então, se você fizer rega irregularmente, ele rebrota, tá? E como uma folhagem que ele tá, gente? Uma plantinha bulbosa. Ela é uma planta bulbosa que gosta de terrinha arenosa. Olha, tanto aqui neste vaso, tá? Como aqui neste vaso,
eu coloquei um pouco de areia de construção, não é areia da praia não, porque a areia da praia tem sal, tá, gente? Mas areia de construção, areia purinha, tá? Eu sugiro areia grossa, mas na verdade eu coloquei areia fina, tanto faz, areia é areia, só não pode ser da praia por causa do sal. Mas você coloca um pouco de areia, tá? É assim que eu faço, um pouco de areia, um pouco de terra comum e um pouco de matéria orgânica. Eu, por exemplo, uso esterco de curral porque sempre, sempre, sempre tá certo aqui, tá? Eu recomendo demais. Esterco de curral, essa plantinha aqui ama de paixão. E a terra arenosa, a terrinha arenosa, torna possível para ela a respiração dela através das raízes, porque ela fica aerada. Então, ela consegue tirar um pouco de oxigênio, tá? Através das raízes. Quando é uma terra mais argilosa, sabe, aquela terra barrenta, é muito compactada. Então aquela compactação toda não faz bem, né, para essa plantinha que é bulbosa. Então, se você quer que o seu mini caládio, não sei como que vocês chamam aí na região de vocês, tem gente que chama de sapatinho de Nossa Senhora, diversos nomes aí Brasil afora. Essa plantinha fica maravilhosa e ela não é muito exigente, tá? Acredite, ela gosta de rega sim, gente. Eu cuido da minha com carinho, faço regas, ela gosta, tá? Até porque a terra arenosa dela não retém muita umidade, né? Então, o que ela não suporta é encharcamento. Então, você precisa fazer furinho no fundo do vaso. Então, para quem sempre me pergunta qual é o segredinho, o segredo aí está no preparo do substrato. Depois, você deixa ela pegar um pouco de sol. Você pode ser sol parcial, aqui ela pega sol, não é o dia inteiro, mas é boa parte do dia, tá? Porque o sol é o essencial aí para ela fazer o processo de fotossíntese dela, né? Que é o que torna os nutrientes em comida para ela e deixa ela linda assim. E com esse caládium grande, gente, sabe? Esse tinhorão grande, da folha grande, também, tá? É a mesma receitinha. É uma planta que não é muito exigente, que tem essa folhagem que eu particularmente acho muito bonita. E uma pessoa, né, que me perguntou qual é uma planta que dá bastante flores e que eu posso cultivar em apartamento, tá? Então ela tem uma sacada, a sacada dela bate sol numa parte do dia, só que ela quer uma planta que dê flores lá, que dê bastante flores, de preferência que tenha, né, espécies aí com diversas cores, porque ela quer uma sacada colorida de flores. Então eu recomendo aqui a Sumpatens, tá, gente? A Sumpatens é essa plantinha tão linda, tão cheia de flores. Ela só tem um porém: se você mora em região de clima quente, toma cuidado com a rega dela, tá? Porque nisso ela é exigente, ela gosta de regas regulares. Se você regar ela regularmente, tá? Colocar um substrato rico em matéria orgânica para ela aí, pode ter certeza que ela vai dar uma florada belíssima aí na sua sacada. E inclusive tem diversas cores, ó, a branca ali tá com flores, né? A vermelha aqui também, e ela vai dar mais flores ainda, tá só começando. E aqui eu tenho uma lágrima de Cristo vermelha, né? E esses dias uma seguidora me fez uma pergunta bem simples, que é possível fazer, né, mudas de lágrima de Cristo através de ramos? Sim, com certeza. Se você tem uma amiga que tem lágrima de Cristo na casa dela e você tiver coragem de pedir um ramo ou ela te oferecer, pega com as duas mãos, porque sim, ela rebrota, tá? Principalmente nessa época da chuva, é a melhor época aí, porque a umidade do ar tá alta. E caso você esqueça de fazer a rega, ainda corre o risco de chover e fazer a rega para você, para garantir que vai dar certo. Você precisa manter o solo úmido, tá? Durante as primeiras semanas. Depois ela vai embora e vai dar flores lindas aí na sua casa. Você pode plantar ela num vaso, se você quiser, e depois você passa ela para o local definitivo, não precisa nem quebrar o torrão. Mas essa daqui, por exemplo, eu achei a muda jogada, né, numa beira de estrada, e eu peguei, trouxe para casa e já plantei no local definitivo, gente, não tem problema. E, por último, para vocês, uma pergunta que as pessoas sempre me fazem, que fala uma plantinha que eu posso cultivar em local de sol, de muito sol.
Gente, não é à toa que a Ixora é muito popular no Brasil, tá? Porque o Brasil é um clima muito quente, muito ensolarado e ela resiste muito bem. Não só resiste, como dá belas floradas, como vocês podem ver aqui. Olha essas bolas de flores, né? Eu não sou muito de mostrar a Ixora justamente porque ela é uma planta muito comum, chega a enjoar. Mas não é porque ela é feia. Olha como ela é linda. Beleza para ela não falta, né? Ainda é uma planta ainda que é muito utilizada pelos paisagistas, pelos jardineiros profissionais, né, nos seus projetos, porque ela, além de muito resistente, ela é muito linda, como vocês podem ver. Olha quanta flor ela tá aqui, né? E ainda existem outras espécies que você pode cultivar, né, isolada no jardim, que vai ficar lindíssima. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, das dicas de hoje. E se tiver também perguntas, deixa nos comentários, tá, gente, que eu tô de olho, tá? E vou buscar responder as perguntas de vocês, até mesmo aqui nos vídeos, tá? Para esclarecer bem, para ficar bem claro mesmo, pra gente ter um jardim lindo nesse novo ano que se inicia. Então, para quem não conhece, esse daqui é o Cosmos, uma plantinha que eu amo, que tá começando a florada agora, mas quando tiver cheio eu mostro para vocês. Então, beijo e até a próxima dica, o próximo vídeo. Feliz ano novo. Tchau, tchau.